privilégio estar com vocês hoje aqui de novo. E hoje, as cooperadoras regionais que estão conosco são do estado de Goiás. Então, nós temos aqui a Diana, que é de Goiânia, a Elina, que é de Jataí, e a Luzia, que é de Rio Verde. Eu queria que vocês se falassem um pouquinho com vocês. Vai lá, Etienne, quem é você? Quem sou eu? Bom, acho que eu sou a mais nova aqui dessa live. E sou de Goiânia, natural aqui de Goiânia, sempre morei aqui em Goiânia. Estou com 33 anos, me reúno aqui na igreja em Goiânia. E é uma honra participar dessa live com vocês, irmãs. E a gente espera trazer um pouquinho da nossa experiência aqui, de uma maneira bem sucinta, objetiva, mas com muita amor. Está recebendo o da Shirley, viu, Tiene? Acabei de ver. Ela orou por mim antes de entrar aqui. Eu não ousei entrar aqui sem receber uma oração dela. Toda diferença, oração de dela aqui. Eline, e você? Fala um pouco para nós. Amém. Eu me reúno, moro em Jataí, me reúno na igreja em Jataí. Nós já estamos, com essa visão maravilhosa desde 1999. Meu esposo é o irmão Edmo. Eu tenho 2 filhos. E agora ganhei 2 filhas. Recentemente, agora já tenho 2 filhas. Em 2 anos, ganhei 2 filhas. Amém. Uma honra maravilhosa participar. A mão está gelada, o pé também. Mas o Senhor chamou, né? Amém. Amém. Luzia. Amém. Meu nome é Luzia, né? Como todos já sabem. Meu esposo se chama Mário. Eu tenho 2 filhos também, o Lucas e a Thaís. Eu tenho também 2 netinhos, o Davi e a Heloísa, que estão aqui em casa agora nesse momento. E assim, para mim também é uma honra participar. E a Elina falou que a mão e o pé tá gelado, o meu também, mas é por causa do frio, irmão. É por causa do frio. Não é nervoso, não, é por causa do frio. Senhor Jesus. Mas é isso, irmãs, é uma honra para nós, né, participar, e a gente precisa estar se envolvendo, né, para a gente poder estar aprendendo sempre mais, né. A gente não está aqui para ensinar, a gente está aqui também para aprender e passar nossas experiências para as irmãs, né. Amém. Aleluia. Jesus, sua conexão deu uma tremidinha aí, mas pela fé foi só uma tremida. Não vai acontecer nada. Sim, hoje. Mas olha só, eu queria agradecer essas irmãs preciosas que atenderam ao nosso convite, dizer para elas que nós sabemos que o Senhor é quem faz, né? Nós não somos nada e nem podemos nada, mas quando o Senhor chama, a gente não tem como falar não para o Senhor. E a gente crê que é Ele que vai nos usar como canais limpos. Então, hoje, nós queremos simplesmente fluir aquilo que o Senhor quer que chegue até você, amada. Então, pode chamar as amigas, use o aviãozinho aí, convida mais gente. No final da live tem sorteio, hein? Do kit do 9º Encontro de Mulheres Virtuosas. Olha só, a pergunta era como podemos viver melhor. Aí tem uma coisa muito interessante que é um dos atributos de Deus, que é Deus é luz. Amém. Amém. É luz. Amém. Essa é uma das principais características de Deus, né? E qual é a função da luz? Dissipar as trevas. Sim. Então, a minha pergunta para a Elina é o seguinte: por que nós precisamos receber luz? Amém. Porque Deus é luz. Deus é luz. Deus é luz. Por isso que nós precisamos receber luz. E como a irmã já comentou, né? Esse é um dos princípios que nos fazem viver melhor. A luz. Porque a luz, ela nos ajuda a dissipar as trevas em nós e ao nosso derredor. E também ela nos conduz à confissão dos nossos pecados, nos conduz ao arrependimento, que é uma mudança, uma transformação da nossa mente, porque confissão e arrependimento, né, eles estão intermesclados. A luz traz o arrependimento e traz a confissão. Amém. E
A finalidade da luz, para que nós precisamos receber luz? É para nos iluminar, revelar a nossa condição diante do Senhor e diante dos homens, e diante de nós mesmos, que muitas vezes, né, nós não vemos a nossa própria condição. E a luz é para isso, para revelar, né, a essência de Deus. Saber que Deus é luz. Aquele texto de 1 João 5, a gente vai ler aqui para não errar. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém. Então, é essa mensagem que nós temos que ouvir constantemente. Não só pela primeira vez, quando nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador, mas é constantemente ouvir e anunciar que Amém. Deus é luz, que Deus é luz. E onde Deus está, as trevas são dissipadas. Tanto que a gente pode ir lá até Gênesis e ver que o primeiro item da criação do Senhor foi a luz, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Amém. E constantemente o Senhor, ele propaga isso, né? No nosso coração. Eu sou luz. Né? Haja luz, haja luz. Amém. E por meio da luz, o Espírito de Deus vem. Deus vem, a essência de Deus vem. E vem o falar de Deus. E esse falar que é pela palavra, nos constrange a buscarmos mais ver a nossa condição. E essa Amém. luz, ela traz a presença, ela revela a verdade, ela nos transforma, nos leva a manter comunhão com o Senhor e com os irmãos. Tem os textos também que nós vimos, né, em 1 João 1,6 e 1,7, vou falar resumido, né? Fala, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a luz traz a verdade. E se nós andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Então, a finalidade é manter a nossa comunhão com Deus, é manter a nossa comunhão uns com os outros. Porque sem essa comunhão, nós não conseguimos prosseguir. E lá no Salmo 119, 105 também, nos fala que essa luz é para iluminar o caminho e também para iluminar os nossos pés, por onde nós estamos andando, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aqui há um entremesclar, né? A luz se torna a palavra, se torna o falar e vai nos conduzindo. E dentro dessa linha, né, da finalidade, aí nós podemos ver também para que serve a luz, nós vamos ver qual que é o resultado quando nós recebemos essa luz, né? E a irmã Luzia vai cooperar com a gente na parte do resultado da luz. Amém. Amém. É mais ou menos parecido, finalidade, resultado, é mais ou menos a mesma coisa. Mas assim, o resultado de uma pessoa receber luz, a palavra já fala, se ela precisa receber luz é porque ela está em trevas, né? Então, o resultado de uma pessoa receber luz é simplesmente ela é a rendição. A pessoa se render. Quando ela recebe luz, a primeira coisa que acontece com ela é se render. O Espírito Santo, ele age dentro da gente de uma forma tão poderosa que ele vem mostrar a nossa condição. Ele vem mostrar a nossa condição de trevas e mostrar também a santidade de Deus. Então, a pessoa, quando ela está diante disso aí, o que acontece? As justificativas dela já não tem mais sentido, né? As coisas que a gente fazia, nós tínhamos as nossas próprias justificativas, a gente não... Isso não vale mais, né? As nossas desculpas, os nossos argumentos, eles não valem mais. A pessoa, ela realmente se rende, né? Ela se rende a uma coisa bem maior. Então, a luz, ela vem de uma maneira muito forte. Nós temos uma passagem aqui em Atos 26, versículo 18, eu já deixei aberto para não demorar muito, que diz assim, ó, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja bem, uma pessoa que está nas trevas, ela está onde? Ela está no reino de Satanás, né? Trevas é reino de Satanás. Então, quando a gente recebe luz, a gente recebe a oportunidade de ser transferida
do reino de Satanás para o reino de Deus. Quer dizer, Amém. do reino das trevas para o reino da luz. Amém. Então, o resultado de receber luz é uma coisa maravilhosa, é um presente, né, que Deus dá a nós, para que a gente possa ser transferida, né, de reino. É maravilhoso. E receber esse presente é simplesmente maravilhoso, né? E também, não receber esse presente também tem consequências, né? Consequências desastrosas, né? E quem pode falar isso para nós é a irmã Etienne, pode falar isso para a gente, né, irmã? Pois é, estou vendo aqui muitos amigos meus entrando, quero agradecer muito assim, a presença de vocês. É um pouco uma novidade, né, essa comunhão aqui, mas sintam à vontade, tá? E quem não quer receber a luz? Puxa, que situação, né? As irmãs falaram muito bem a importância sobre andar na luz. Eu vejo que as pessoas só percebem quão ruins elas estão, quão carentes elas estão de Deus quando decidem andar na luz, né? Então, a luz, ela mostra a queda do homem, ela mostra a situação caída do homem. E andar na luz, ela mostra aqueles empecilhos que eu tenho que me impedem de comunicar com Deus. Então, tem consequência não andar na luz. Eu quero explicar essa consequência com um exemplo. Para entrar nessa live, eu tive que estar conectada a uma internet, seja o Wi-Fi ou 4G. As irmãs, para entrarem nessa live e se comunicarem comigo, também tinham que entrar na internet e acessar os dados para que a gente se comunicasse. A pergunta é, se uma de nós não tivéssemos acesso a esse Wi-Fi, a esse 4G, haveríamos possibilidade de ter comunhão? É a mesma coisa com o Senhor. Eu digo que não adianta somente Cristo estar conectado à internet. A outra pessoa não vai ter acesso à comunhão com Cristo. Andar na luz é o nosso Wi-Fi. A luz é o nosso acesso. Ele está ali nos aguardando para ter comunhão conosco. A ceia talvez seria ali o invocar o nome do Senhor, vamos colocar assim. Mas é necessária uma conexão. E nessa ideia eu lembro de um hino que fala assim: Deus deseja falar, mas por meio do seu Filho em nós. Só que o hino não termina aí. O presente é felicidade. Ele deseja falar conosco. Mas ele continua sendo limpos canais, Deus em nós, será o seu Filho. Então, o Senhor, Ele é justo e Ele tem os requisitos. Então, não andar na luz, irmãos, é perder essa conexão com Deus. Então, eu resumiria dessa maneira. Você pode perder comunhão com seus pais, é ruim. Pode perder comunhão com seu marido, com a sua esposa, também é ruim. E perder comunhão com Deus é pior ainda. Então, se você não está um pouco constrangida em ter comunhão com Deus, é porque precisa ligar a luz. Vamos ligar a luz, amém. A luz que revela a verdade e nos guia até ela também, né? Até a verdade. Por isso nós precisamos viver sob a luz da palavra de Deus, né? Quando Deus nos ilumina e nós descobrimos quem nós somos, né? Porque às vezes a gente até acha que a gente é ajeitado, mas quando a luz vem, a gente vê que a gente não está tão lindinho assim. A gente é inundada, né, por um sentimento tão forte de constrangimento que o Senhor nos leva ao arrependimento. Então, o arrependimento é um dos resultados de ser iluminada pela presença de Deus. Então, nós recebemos luz e essa luz nos constrange a tal forma que nós queremos nos arrepender. Então, nós precisamos de saber, Luzia, qual que é o propósito do arrependimento? O
propósito do arrependimento é nos introduzir no reino dos céus. Quem não se arrepende não pode entrar no reino dos céus, não tem como. Nós podemos dizer e afirmar que o arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus, né? A gente pode ver isso aqui em Mateus 4, 16 e 17, eu vou ler. Eu vou ler o 16 só para contextualizar, para a gente poder entender melhor. Fala assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, ao 17, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a finalidade do arrependimento é nos tirar do reino das trevas, que é o reino de Satanás, e nos introduzir no reino dos céus. Amém. Né? Então, também naquele versículo que eu li de Atos, lá 26, 18, né? E outra coisa que eu gostaria de falar para as irmãs é que o arrependimento, a gente não consegue arrepender por si mesmo. O homem não consegue, porque o coração do homem é um coração muito duro, né? O homem ele não tem essa capacidade de se arrepender, né? Então, o homem ele precisa de Deus para se arrepender. E Romanos 2,4 fala para nós assim, ó: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, né? Então, a gente precisa de Deus para poder se arrepender, né? Ninguém se arrepende sozinho. O estrago que Satanás fez no homem foi muito catastrófico, né? Então, o homem, ele não consegue se arrepender, ele não consegue se voltar a Deus, se não for pela bondade de Deus, pela própria bondade de Deus. Então, eu vejo que a finalidade do arrependimento, o propósito do arrependimento, é nos introduzir em outro reino, né? O Senhor vai nos tirar do reino das trevas, do reino de Satanás, e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Amém. Aleluia. Mas eu vou fazer um teste aqui, eu vou tirar o fone. Eu ia falar agora que Sumiu. a Tiene ia comentar agora, né? Sobre os benefícios de se arrepender, né? E mandou uma mensagem aqui falando que o fone de ouvido Tava mesmo. Uhum. Eu vou tirar o fone de ouvido para não abaixar a minha voz e, ao mesmo tempo, eu vou continuar o compartilhar. Eu estou cheia de exemplo hoje. Nós sabemos que semana foi a semana do Dia dos Namorados, né? Vocês comemoraram, eu não. Eu gosto muito de Cântico dos Cânticos. Eu falei Dia dos Namorados porque eu... Melhorou. Melhorou? Eu gosto muito de Cântico dos Cânticos. E Cântico dos Cânticos conta uma história, né, de uma mulher que foi perdoada pelo seu amado. E aí ela fala que o beijo dele é melhor do que o vinho, depois que ela foi perdoada. Aí, Etienne, o que isso tem a ver com arrependimento? Tudo a ver. Cristo, ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Isso é fato. Ele morreu na cruz e ele, no nosso lugar, ele pagou alto preço, mas ele também promoveu a reconciliação nossa com o Pai. Eu fico pensando assim, é como se dois irmãos brigassem, não, se um irmão brigasse com o pai e o outro fala: pai, não fica chateado com ele não, vamos resolver, ele quebrou seu vaso aqui, mas eu pago no lugar dele. Aí o pai, ok, a dívida foi paga, só que ele continua chateado com o filho. E aí o mais velho, né, fala assim: não, então vamos fazer um jantar, eu vou levar vocês do jantar para vocês se reconciliarem. E ali o pai se reconcilia com aquele filho que quebrou o vaso. Então é isso que o Cristo fez por nós. Ele pagou um preço dos nossos pecados no nosso lugar e ainda promoveu a reconciliação. Mas tudo isso, ele só é feito, só tem valor, só tem eficácia passando pelo nosso arrependimento. E quando nós podemos nos arrepender, porque arrependimento, como a irmã falou, ela não é lastimar o passado. Não é isso. O arrependimento ele é uma mudança de propósito, uma mudança de mentalidade, uma mudança de propósito. E o resultado disso é o quê?
nós conseguimos de novo ser beijados Amém. pelo Pai. Amém. Como a amada foi beijada pelo amado lá em Cântico dos Cânticos, e o beijo selou a reconciliação, o arrependimento sela a reconciliação com o Senhor. Mas isso é muito rico e isso também é muito importante. A gente precisa ser beijada pelo Pai. E eu tenho certeza que você, irmã, que está assistindo a nossa live, também deseja ser beijada pelo Pai. E Ele quer te beijar como um selo de reconciliação. Então, vamos nos arrepender. Depois de receber a luz, a gente pode, sabe, se arrepender, entender onde que a gente está errando, voltar esse passo, e por fim, poder testificar que o beijo do nosso amado é melhor do que o vinho. Amém. Então, o beijo do nosso amado é melhor que qualquer outro prazer. Amém. Mas também, né, a gente vai... Aqui é um conjunto. Eu acho que a irmã Elina também tem alguns apontamentos. Fala aí. A nossa dificuldade, né, de nos arrependermos, ela é grande. E nós temos que ir realmente para os pés do Senhor, nos humilharmos diante da luz, né, diante da presença. Porque a consequência de nós não nos arrependermos, são várias consequências, né? E a primeira é que nós perdemos a presença, perdemos a comunhão. Como a gente viu que a luz traz a comunhão com Deus e com o próximo, com o irmão, o não arrependimento, né, a resistência em não se arrepender, nós perdemos a presença viva, a presença real. E como a irmã acabou de nos ajudar, né, há alguém que intercede por nós, para que nós nos arrependamos, né? E esse não arrependimento vai nos afastando de Deus e nos afasta uns dos outros. E essas barreiras que vão sendo construídas vão nos impedindo de tocar na palavra, de ouvir a voz do Senhor, de tocar no Senhor, de sentir a presença do Espírito. E como a irmã Luzia falou, né, é para nos levar para o reino, nós ficamos distante do reino do amor, do reino do Filho, do reino da luz, nós nos distanciamos. E em Marcos 1,4, né, nós temos uma fala maravilhosa, né, de João Batista. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento. Então, esse era o falar dele. E tinha um objetivo para remissão de pecados, para perdão de pecados. Então, quando nós não nos arrependemos, porque nós estamos falando do arrependimento genuíno, nós não estamos falando de um disfarce, de um falso arrependimento. Eu vou falar que eu me arrependi só para ver se resolve que não. É um genuíno arrependimento. Amém. E esse arrependimento, ele passa pela confissão. Ele é por meio da confissão. Porque o arrependimento é a mudança de mente, então eu preciso confessar. Então, quando eu resisto de não me arrepender, né, como a irmã Luzia também leu, né, Marcos 4,16, é como se eu não estivesse vendo a luz, como se a luz não resplandecesse para mim. E o próprio Senhor Jesus iniciou o seu ministério com essa fala, né? É uma fala de ordem, é uma fala de súplica, é uma fala de conselho. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E essa fala de arrependimento é a essência do Evangelho. Quando a gente vai falar para alguém que nunca ouviu de Jesus, é a primeira fala que nós temos que reconhecer os nossos pecados. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você deseja o reino dos céus, você quer o reino dos céus, então nós precisamos parar de resistir ao arrependimento, porque há consequências, né? Sim. Porque o arrependimento é uma mudança de mente, uma transformação. Então, se eu não me arrependo, essa transformação, ela não ocorre, né? Há um impedimento de prosseguir a obra de edificação em mim e no corpo. Eu posso impedir, porque se eu sou um ligamento, né? Se eu sou ali a veia que está passando ali pelo braço, eu posso impedir essa obra, né? E outro aspecto também, que eu posso impedir o fluir da vida. Eu posso impedir a obra e eu posso impedir o fluir da vida. Então, há consequências. Eu posso viver na morte.
E aqui também, né, a gente pode ver que os problemas, eles não se resolvem. Se eu não me arrepender, se não houver o verdadeiro arrependimento, os problemas vão se acumulando e não há solução. Nós sentimos, vivemos com peso, vivemos em conflito, vivemos em guerra, não há alegria, há um constante peso sobre nós. A salvação da nossa alma, ela cessa. Então, é uma consequência, há muitas consequências. O Salmo 32, a gente vai ver só um trechinho que fala assim, que quando eu não me arrependo, eu não confesso os meus pecados, né? Fala assim, quando calei os meus pecados. Então, eu não confessei e não me arrependi. Envelhecer os meus ossos. Envelhecer os ossos pelos meus constantes gemidos. O Salmo 139 também fala que não há como eu esconder isso do Senhor. Como é que eu vou esconder isso do Senhor? Tem jeito de eu esconder, né? Fala que o Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Então, quando eu vou viver uma constante fuga, né? E em Apocalipse também 2:5 fala que lembra-te de onde caíste. Então, a luz é para nos levar a lembrar de onde nós caímos. Amém. Nos arrependermos e voltarmos à prática das primeiras obras. Se não, eu venho e moverei o teu candeeiro. Irmãs, isso é muito forte. A luz é removida. E em Apocalipse 3:3 fala também que quando a gente não se arrepende, quando a gente não vigia, a gente não vai conhecer quando o Senhor estiver vindo. A gente não vai conhecer. Senhor Jesus. Então, nós precisamos, irmãs, realmente reconhecer quais são os prejuízos do não arrependimento, da não confissão. Precisamos reconhecer. E precisamos, né, passar a ter essa mudança. Eu preciso ser iluminada, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãs, não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Porém, a gente pode depender do Senhor Sim. até para arrepender. Na verdade, sim, tem que depender do Senhor para tudo. O que Satanás fez lá no Éden foi nos fazer imaginar que poderíamos ser independentes. Nós não podemos. Nosso caso com o Senhor é dependência ou morte. Então, nós dependemos do Senhor, da bondade do Senhor, para receber luz e para arrepender. E como a Elina falou, é impossível esconder qualquer coisa do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Porém, Ele quer ouvir de nós. Né? Esse versículo aqui, que eu acho que eu vou roubar das meninas, mas elas vão me perdoar. É a sequência do que a Luzia leu lá em 1 João 1, é o 9, que fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se tem uma condição aqui. Então, depende de nós. Nós precisamos nos dispor a confessar. Se nós confessarmos da parte do Senhor, já está tudo resolvido. Ele morreu na cruz, já perdoou nossos pecados, mas Ele quer ouvir de nós. Então, o que a gente ganha, Tiene? Qual é a finalidade de arrepender, de confessar? Esse é Tiene, tá? Agora que nós chegamos nele. Nossa, eu vou ter que ficar um pouquinho mais nesse ponto. Esse ponto esse é o pai. Esse é o meu ponto que eu... Enfim. Mas confessar, a palavra confessar é concordar com. Né? O que eu estou concordando? Com o que eu estou concordando? Eu estou concordando com o Senhor. O Senhor fala que eu errei, que eu sou uma pecado, que tem a remissão, mas eu preciso confessar. E é uma forma, uma confissão não abrangente, é uma confissão específica, né? Então, eu preciso entender que confessar é reconhecer os meus erros, é concordar com Deus sobre os meus pecados, sobre, Senhor, eu de fato errei. E eu tenho para isso alguns versículos lá em Salmos 32, a partir do versículo 3, que a minha mãe querida, tia Shirley, já até
que até colocou aí para gente, porque a tia Sheila é aquela pastora que a gente tem que sentar aos pés para poder entender, né, a palavra. Eu falo assim, este teu irmão estava morto e reviveu. Aliás, Salmo 32, versículo 3, esse aí é o outro, né? Salmo 32 fala assim, Davi, como é que é? Deixa eu só abrir. Quando eu guardei, perdão pela minha versão, pode ser um pouquinho diferente. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Não confessar é ruim, não é, irmãos? Mas confessar traz ao coração um caminho livre, um caminho feliz. Eu diria que a finalidade da confissão é deixar o seu coração livre e deixar o seu coração feliz. Eu só não vou parar aí, não. Lá em Lucas 15, que é a base aqui, que esse versículo, esse capítulo, a gente ainda tem um tempinho, né? Então, esse capítulo ele fala assim, principalmente ali no Lucas 15, versículo 17 e 18. Não vou ler tudo, mas Lucas 15 fala sobre o filho pródigo. Todo mundo conhece aqui a história do filho pródigo. Beleza. Aí o filho se arrependeu e quis voltar para o pai. Só que ele sabia que tinha que confessar o que ele fez para o pai. E aí ele falava, eu vou para o meu pai, quando eu chegar, eu vou irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E aí o pai, ó Senhor, que maravilha. O pai, ele simplesmente viu o filho, o abraçou e ele falou, trazei depressa, pai, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos teus pés, e trazei o bezerro cevado, matai. Aí o versículo 24 é o que mais me tocou. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quer reviver, irmã? Você está morta, você se sente morta, quer reviver? Confesse. Confesse o que precisa ser confessado. Você está perdida, está desorientada, está em dúvida? Confesse, porque você vai ser achado. Seu coração vai ter alegria. Entendeu? E aí eu só quero abrir um ponto para finalizar, passar a bola para as irmãs. Não confesse de qualquer maneira, tá? Confesse exatamente aquilo que está no seu interior, não é aquele Senhor, perdoa os meus pecados, amém. Você sabe o que você fez. Fale um por um, ele também já sabe, só que ele quer ouvir da sua boca. Só isso. Amém. Isso tem importância para o Senhor. Amém. Depois de você confessar e se sentir no coração, você precisa resolver algo com o Senhor, já resolveu? Se há alguma pendência para resolver diante dos homens, amém, também resolve. E aí, o seu coração vai ser leve e vai ser cheio de paz. Amém, aleluia. Amém. Como a irmã disse aí, né, o resultado, né, da confissão é alegria, regozijo, né, que é esplêndido, é ser achado no coração de Deus. Amém. E é paz, e é paz. Ele queria resolver isso, né, com o Pai. E nós temos, né, o principal da confissão é que nós somos perdoadas. Somos perdoadas. Quando a gente, igual a irmã falou, né, a gente diz, ó, eu confesso, coloca o nome, né? Pequei contra o céu, pequei contra ti, envergonhei, né? E etc, etc. Então, eu preciso colocar, ser uma questão de dizer, não, ó, se eu, não é assim, né? Se eu te ofendi, né? Se eu te ofendi qualquer coisa aí, não sei nem o quê, não, é dizer, né? Foi isso que ele fez. Ele não pegou diante do pai, acho que eu te ofendi, não. É dizer qual que foi a ofensa, né? Nós somos perdoadas e salvas, como a irmã explicou muito bem no filho pródigo. Nós somos salvas, irmãs. E nós conseguimos nos perdoar. E nós conseguimos perdoar. E nós recebemos perdão.
também quando nós confessamos, né? E, principal, nós resolvemos os problemas. Quando há confissão, não é passar, né, fala panos quentes, né, colocar panos quentes, toalha molhada, um negócio assim, né? Não, não é isso, não é esconder. Não é esconder, né? Como Davi falou, né? Eu não tem jeito de esconder. Não precisa apresentar, né? E nós crescemos. E não voltamos a repetir. Porque quando nós confessamos, aí ocorre o verdadeiro arrependimento. Porque aí nós mudamos. Há uma mudança, né? E a irmã também, Carla, disse, né? Nós reconhecemos os nossos pecados. E não podemos permanecer neles, né? E lá em João 1,9, que a irmã já até leu, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Então, tem uma condição. O Senhor é fiel e justo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está tendo injustiça? Vamos confessar. Amém. E aqui, né, a confissão, o resultado dela é a fidelidade de Deus, é a justiça de Deus, é o perdão de Deus, é a nossa purificação, a nossa libertação. E um outro ponto também, que a confissão, ela limpa, purifica a nossa consciência, e aí torna a nossa consciência mais sensível, para não pecarmos mais, para a gente saber que isso vai ofender alguém, que isso ofende a Deus. Né? E lá em Provérbios 28:13, esse versículo é maravilhoso. Ele fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Irmãos, olha aqui, ó. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, se nós desejamos uma prosperidade espiritual, familiar, profissional, nós não estamos falando aqui de dinheiro, não. Nós estamos dizendo dessa prosperidade genuína. Nós precisamos confessar e nos arrepender. Amém. Mas aqui fala, né, o versículo completo. Mas o que as confessa, amém. Mas as que as confessa e deixa, confessa e deixa. Confissão, arrependimento. Confessa e deixa. Alcançará misericórdia. E como nós pedimos misericórdia para o Senhor, né? Então, o resultado da confissão é prósperas espiritualmente, alcançarmos diariamente misericórdia. Essa confissão gera paz, gera tranquilidade, restaura a nossa comunhão com o Senhor, nos livra da enfermidade, amém, nos livra das doenças, porque Ele, né, tira toda mágoa, toda ofensa. Então, a confissão é necessária, amém, essencialmente necessária. Amém. Nós somos salvas e perdoadas. Amém. Amém. O assunto ele gira, ele vai girando e voltando ao ponto inicial, né? É muito engraçado. A Carla falou o meu versículo, a Elina falou o outro versículo, e a Etienne falou o outro versículo que eu tinha separado. Então, a gente devia ter combinado. Mas, amém. Acho que o Senhor está querendo falar através desses versículos. Amém. Sim. Porque eu também coloquei, né, o primeiro versículo para ler aqui, é João 1,9, que fala, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, quem não confessa, ele perde a oportunidade de ser perdoado, de ser purificado, né? Porque se o versículo está falando, se confessarmos, então se eu não confesso, né? Se eu não confesso, eu perco a oportunidade de ser perdoada, de ser purificada. Isso é uma consequência catastrófica, né? E outra coisa, a não confissão de pecados, ela cria barreiras, né, entre nós e Deus e também entre nós e os homens. Isso aí é uma coisa que a gente vive, a gente testifica, né? Quando eu estou em pecado e eu não confesso, eu crio barreiras, eu fico apática, né? Eu não consigo funcionar na reunião, né? Eu não consigo ter alegria, paz, né? Eu separei esse versículo também de Provérbios 28:13, que fala, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então, quer dizer que
encobrir a transgressão é o mesmo que recusar reconhecer a culpa, não é verdade? Quem cobre a sua transgressão, ele está recusando reconhecer que errou. Ele está dizendo, não, eu estou certo, eu estava certo, eu fiz isso porque eu estava certo, porque ele me ofendeu, porque isso. Então, eu estou encobrindo as minhas transgressões, eu não estou reconhecendo e confessando, né? E assim, uma coisa que eu ganho muito de Davi, é o Salmo de Davi, né? Davi foi um dos homens que mais pecou, mais arrependeu e mais confessou. Então, eu separei também o Salmo 32, do 3 ao 5, que eu vou ler ele completo, porque eu achei ele muito rico, né? Eu achei ele muito rico quando eu estava lendo aqui, eu falei, Senhor Jesus. Ele fala assim, ó, enquanto calei os meus pecados, olha, enquanto eu não confessei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Isso aí já é tudo que eu falei, né? A pessoa ela vai adoecendo. Ela vai adoecendo. Se ela não confessa, ela vai adoecendo. Verdade. Aí fala assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Olha só, não é que Deus condena, mas a mão pesa porque a nossa consciência fica pesada, né? E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí fala assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Veja, mas então, nós temos muita consequência quando a gente não confessa nosso pecado. Confessar o nosso pecado ao Senhor é tudo que nós precisamos fazer, né? Arrepender, confessar, para ter de novo, como a Etienne falou, né? Aquele amor de novo do nosso amado, o beijo do nosso amado, tá de volta nos braços do nosso Senhor. Mas como a gente já comentou antes, o homem é muito duro, o homem é muito orgulhoso, tem muita soberba dentro do nosso coração. Então a gente precisa orar, pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Me ajuda a reconhecer o meu pecado, né? Me ajuda a me arrepender, me ajuda a confessar. Quando a gente pede isso com o coração humilde, irmãos, o Senhor, ele vem e ele nos dá essa força. E ele nos lembra, né? Muito bem que a Elina falou, a questão da gente, pecado tem nome, irmãos. Pecado tem nome, não é? Senhor, me perdoa dos meus pecados. Não é assim, irmãos. Pecado tem nome. O Senhor, me perdoa porque eu ofendi o irmão. Senhor, me perdoa porque eu falei do outro. Senhor, me perdoa. Dá nome para os seus pecados. E Amém. O Senhor, ele vai ouvindo. Eu vou aproveitar só mais um minutinho, porque eu me lembro quando eu me converti ao Senhor e eu ficava querendo confessar os meus pecados. Eu ficava, Senhor, me perdoa por isso. Aí depois eu pegava aí eu falava, Senhor, me perdoa por isso de novo. E eu ficava lembrando de novo dos meus pecados e pedindo perdão. Aí um dia o irmão Alencar, o irmão lá de Brasília, ele esteve aqui tendo comunhão com a gente. Aí ele falou assim, irmã, eu estava tendo comunhão com ele sobre esse negócio de pedir perdão dos pecados. Ele falou, irmã, quando você pede perdão dos pecados ao Senhor, ele te perdoa e ele apaga. Ele apaga aquela ofensa. Então você fica livre. Quando você vai pedir perdão de novo pelo mesmo pecado que você já pediu, o Senhor olha lá no registro e fala assim, não estou vendo esse pecado aqui já foi perdoado, né? Você não tem mais esse registro contra você. Então, irmãos, isso é muito rico. Quando você confessa o seu pecado ao Senhor, ele apaga a sua transgressão. Você não tem mais. Quando o Senhor, ele te livra daquilo. É a mesma coisa quando você vai se batizar, você recebe o perdão dos pecados, você levanta como uma folha em branco. O Senhor, ele não vê mais pecado em você. Dali por diante, você vai começar de novo, né, a sua jornada. Então, a consequência de não confessar os pecados são muitas, né, irmã? Não é só uma, não. São muitas as consequências. Amém. A gente precisa ter paz com o Senhor, paz com os irmãos, paz com os homens, para que tudo vá bem. Amém. Amém. Aleluia, que riqueza. Puxa vida, o Senhor tem prazer em perdoar. E Ele apaga isso dos nossos pecados. Sim. Nós vamos buscar graça, né? Graça para dar nome aos pecados. Senhor, me perdoa por isso. Porque aí a nossa consciência não perde a sensibilidade. Nós não podemos ir diante do Senhor e falar, Senhor, perdoa. Mas aquela coisa não foi falada diante do Senhor. O Senhor sabe tudo, sabe tudo.
mas ele quer ouvir, porque ele quer apagar o registro, ele quer nos dar nova chance, ele ama perdoar, ele é rico. Amém. Aleluia. Amém. Ó, nós estamos lá fazendo uma pergunta, né? Como que nós podemos melhorar a nossa vida? Era isso a pergunta? Como podemos viver melhor. melhor? Isso. Como podemos viver melhor? Como que nós podemos viver melhor? Sendo iluminadas, recebendo luz do Senhor e aceitando a luz, né? Vendo nossa condição, e imediatamente depois nos arrependendo, mudando, né, o curso da nossa vida, e depois confessando, porque o Senhor é rico em perdoar, prazer em perdoar. Aleluia. Amada, Amém. ao final da live, ela vai ficar gravada pela fé. Orem aí, porque eu que vou gravar. Amém. Eu e Instagram precisamos de muita oração, mas vai dar certo. Mas eu gostaria que as irmãs, cada uma delas, deixasse um recadinho para nós. O que vocês ainda querem falar para as irmãs que estão nos assistindo agora? Bem rapidinho, né? Porque o tempo já está se esgotando. Sim. Eu queria deixar uma frase, tomar tempinho de vocês. É uma frase de um livro. Se já houve alguém que valesse a pena tocar, alguém digno da sua atenção, alguém com direito a esperar a sua adoração, é o Senhor. Ele é o amante da sua alma. É o amante do seu passado, presente e futuro. Ouça, querida, ele é o seu Senhor. Então, a gente vai passar por toda essa situação, todo esse passo a passo, quando a gente finalmente reconhecer que o Senhor é quem deve estar no meu pedestal, no pedestal da minha vida. Ele é o Senhor. Por isso, amém. Aleluia. Amém. Ah, tá. Pode falar, irmã. Amém. O Senhor é digno, né? É digno de nós recebermos essa luz que é Ele mesmo, né, dada a nós continuamente. Amém. Recebermos e confessarmos e nos arrependermos. Nós precisamos ter essa mudança, né? Eu quero contar rapidinho uma experiência que eu tive, né, no trabalho. Antes do almoço, né, um colega foi na minha sala e aí algumas coisas que a gente tinha que resolver lá e ela queria que resolvesse de uma maneira e não podia ser daquela maneira. A gente teve um desentendimento. E a gente era muito próxima e a gente teve desentendimento e ela saiu bem nervosa. E eu também fiquei muito nervosa e fui para casa e não consegui nem almoçar direito. Voltei, quando eu cheguei no trabalho após o almoço, né, eu fui direto na sala, só guardei minha bolsa e fui direto na sala dela. E aí cheguei na sala, tinha umas 5 pessoas e ela, né? Quando ela me viu, ela fechou a cara e virou pro computador. Aí eu cheguei na porta e cumprimentei as pessoas e falei assim, eu vim falar com você, que eu quero te pedir perdão. Aí tinha 5 pessoas na sala, 4 levantaram e saíram. De uma vez, assim, parecia que eu tinha jogado uma bomba lá dentro, né? Aí, olharam uma para a outra assim, levantaram e saíram. Aí ficou uma que acho que ela não teve jeito de sair, que ela não sabia se ela saía, se ela ficava, como é que era, né? Aí eu cheguei até ela e falei, me perdoa, que eu fui grosseira com você, e expliquei tudinho o que eu tinha feito, né? Aí ela começou a chorar, assim, compulsivamente, assim, e me pediu perdão e falou que ela que é grosseira, Eu falei, mas eu não tinha que ter respondido da maneira que eu respondi. E a gente reconciliou, ela me abraçou, eu chorei, ela chorou, e resolveu o problema. Amém. E aí nós nos tornamos mais próximas, né? Colegas, mais amigas, né? Então, amém, nós precisamos resolver os problemas. Nós temos que ser genuínas diante do Senhor. Amém. Como a irmã leu lá, né, no Salmo. Se nós queremos ser felizes, benditas, bem-aventuradas, nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender diante dessa luz maravilhosa que chega a nós todos os dias. Amém. Amém. Eu gostaria de falar se tiver alguém que assistindo essa live aí que se sente indigna ou indigno de se chegar ao Senhor, né, eu gostaria de falar para essa pessoa, para ela não se sentir assim. Nunca se sinta indigno ou indigna de se chegar ao Senhor, né, para pedir perdão dos seus pecados. O Senhor Jesus, ele disse uma palavra linda para nós em Marcos 2,17, que fala assim,
os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, eu queria que vocês se lembrassem de que quem nos acusa não é o Senhor. Quem nos acusa de dia e de noite é Satanás. E o Senhor, ele veio ao mundo para nos dar vida, né? E vida em abundância, né? Então, que a gente possa se sentir digna de chegar diante do Senhor, e pedir perdão dos nossos pecados. O Senhor está só esperando a gente fazer isso. Amém. Na verdade, é tudo que Ele espera, tudo que Ele almeja, né? Amém. Eu ouvi da nossa boca, Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor, eu te amo. Amém. Só isso que o Senhor espera de nós. O Satanás, ele só quer nos acusar, irmãos. Então, não se sinta indigna de pedir perdão dos seus pecados, amém? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia, o Senhor nos ama e quer nos perdoar. Amém. Amém. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, mmv.r1, nós temos uma playlist com as 12 experiências essenciais. Entrem na 5ª experiência, que é receber luz, arrepender-se e confessar, e vejam essa experiência lá, que tem mais versículos também e livros. Vocês podem para aprofundar ainda mais nessa experiência, tá? Isso é vital para nós. Isso muda a nossa vida, né? Nos faz vencedoras, porque a gente fica inimigo. Aleluia, o Senhor é vitorioso. Então, queria convidar vocês para irem no YouTube. No YouTube também vocês vão ter todas as mensagens do nosso 9º encontro de mulheres virtuosas, que aconteceu em maio. E imediatamente depois, quando a gente acabar essa live, no Stories, vocês que participaram do sorteio vão saber quem foi a feliz ganhadora do kit com camiseta do 9º encontro de mulheres virtuosas. Nós queremos agradecer muito essas 3 irmãs maravilhosas que atenderam o nosso chamado e nos enriqueceram muito com suas experiências nessa noite. E queremos agradecer a todas vocês que estão aí. Eu vi gente de Roraima, vi de Mato Grosso, vi até da Bahia, né, Dina? Amém. Muito obrigada. Vocês são muito especiais. Que o Senhor guarde vocês, abençoe vocês e dê graça. Aí diante do Senhor com humildade e pedir para Ele da bondade dele para nos fazer arrepender e confessar. E o Senhor vai nos livrar de toda injustiça. Se, só que tem uma condição, se. Então nós vamos confessar, porque aí sim nós vamos receber tudo que o Senhor quer nos dar. Amém. Amém. Obrigada às irmãs que escreveram, alguns escreveram meu nome aí. Obrigada. Não dá para escrever e falar não. Teve todo mundo aqui. Ó, tem cada vez. São João, Goiás, DF, Bahia, todo mundo representado aqui. Muito obrigada, amadas. Que a família de vocês, o fim de semana de vocês seja riquíssimo de confissão, arrependimento e luz. Amém. Amém.